Recentemente eu falei sobre o funcionamento da máquina de ressonância magnética, como ela funciona, e conectei esse assunto com outros assuntos de elétrica industrial, como o fator K, que precisa ser levado em consideração no dimensionamento de transformadores que alimentam equipamentos hospitalares e equipamentos em outros casos também se deve levar em consideração o fator K para dimensionar transformadores. Falei sobre a relação de temperatura e resistividade de condutores, dos supercondutores especialmente, que possibilitam a criação de campos magnéticos extremos, como é o caso da ressonância magnética, onde nós temos 60.000 vezes o valor do campo magnético da Terra. Falei sobre gaiola de Faraday e citei o fato de que essas máquinas fazem muito barulho, barulhos assustadores inclusive. Então nesse vídeo de hoje eu vou detalhar melhor de onde vêm esses barulhos. São 3 principais origens que eu gostaria de citar no vídeo de hoje. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e fica aqui comigo, porque eu vou te falar de onde vem, então, qual a origem desse ruído. Pessoal, então o primeiro ruído que eu gostaria de citar é o primeiro que você vai ouvir quando entrar numa sala de ressonância magnética. Enquanto a máquina estiver desligada, os principais barulhos você não vai ouvir, e quando você colocar o protetor auricular, você vai deixar de ouvir esse primeiro barulho que é ouvido ao entrar na sala. É um barulho parecido com o barulho de um trem, de Maria Fumaça, um barulho de pistão. E é realmente um pistão, é o mecanismo de refrigeração do supercondutor que é utilizado para criar o campo magnético principal. Esse supercondutor ele precisa estar resfriado a menos 269 graus e para isso é utilizado hélio líquido. E esse hélio ele precisa ser comprimido para estar no estado líquido. E essa compressão, então, ela é feita com um compressor a pistão e o barulho de pistão, então, faz lembrar um barulho de trem. Vou colocar aí para vocês escutarem. Então esse é o barulho que você vai ouvir quando você chegar, porque vai estar sem protetor auricular, mas depois disso, talvez você deixe de escutar, principalmente quando começar os outros barulhos, porque eles são muito maiores. Esse barulho inicial ele é baixinho até, mas ele é bem característico, por isso acaba gerando um pouco de curiosidade, parece um trem, mas é então esse compressor do sistema de refrigeração. Depois você vai ouvir o outro barulho e esse sim é assustador. Numa decolagem de avião você vai ter cerca aí de 140 decibéis. Esse barulho chega a 120, 130 decibéis. É muito alto, por isso é obrigatório usar protetor auricular. E esse barulho, ele é das bobinas de gradiente. São bobinas que são auxiliares da bobina principal, talvez não auxiliares porque elas são muito importantes também. Elas ajudam a criar as imagens em planos diferentes e elas têm algumas funções que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas elas são muito importantes e elas são alimentadas não como na principal, que o campo ele é constante, a corrente que circula pelo eletroímã é constante, e, portanto o campo é constante. No caso das bobinas de gradiente, você tem elas sendo ativadas e desativadas, e como o campo delas é muito forte também, não é tão forte quanto o campo principal, mas são campos fortes também, elas causam vibrações. Então, quando essa bobina é alimentada, existe um choque muito grande dessa bobina com a máquina em si. Existe uma força muito grande, já que a corrente é muito grande, o campo magnético é muito grande, então ele acaba causando uma força muito grande também. E o que você escuta basicamente é o impacto dessas bobinas de gradiente. Então é normal isso, é 100% normal. Elas batem mesmo, esse impacto ele faz com que seja produzido um som. Então você tem um ruído que ele se estende, não é uma batida única só, porque você tem vários acionamentos dessas bobinas de gradiente e, portanto, esse barulho, então, que é o barulho mais intenso, eu já vou mostrar aqui para vocês, ele é proveniente dessas bobinas. Esse barulho, com certeza, é o que acaba espantando mais as pessoas. Ele, além de ser alto, ele é assustador também pela forma como ele acontece. Então, existe toda uma curiosidade também em relação a isso. Então, você agora sabe qual que é o barulho de trem quando você entra na sala, sabe o barulho mais ruidoso. Mas tem um outro barulho ainda, que é da bobina que emite o sinal de radiofrequência para orientação dos átomos, do campo magnético dos átomos de hidrogênio. Esse barulho, ele não chega nem perto do barulho das bobinas de gradiente, então ele não é tão característico assim. Ele, na verdade, ele nem tem tanta identidade, porque um sinal de radiofrequência ele não é
audível pelo ouvido humano, né? Ele se dá em frequências muito mais altas do que o ouvido humano pode captar. Então, o que você pode escutar em alguns casos é o sinal de radiofrequência interagindo com algumas partes da máquina. Então, esse sinal ele pode produzir alguma vibração também, e aí você pode escutar algum tipo de barulho, alguma interferência, apesar de que nesse tipo de máquina interferência seria muito difícil, né? Então, geralmente é alguma interação com alguma parte da máquina mesmo, mas é um barulho muito mais baixo, então talvez você nem tenha escutado, ou caso tenha escutado, não tenha conseguido distinguir ele, mas ele é um barulho que pode acontecer também, e ele não é tão característico porque depende com que parte da máquina que vai haver essa interação, não é algo que é projetado para acontecer, né? Então, não necessariamente vai ser um barulho único, mas depende de com qual parte da máquina e como que essa parte está. Enfim, ele não é tão importante quanto os outros dois que eu citei antes, mas ele pode também acontecer. Se você gostou desse vídeo, imagino que você vai gostar do vídeo onde eu falo do princípio de funcionamento da ressonância magnética, vou deixar aqui na tela. E eu vou sugerir que se inscreva no canal e ative o sino de notificações, porque eu vou falar também sobre a gaiola de Faraday. E ela tem relação com a máquina de ressonância, porque a sala em que a máquina de ressonância é instalada é uma grande gaiola de Faraday. Ela é toda de chapas metálicas, e isso para proteger a máquina de ressonância magnética de interferências externas e proteger os equipamentos externos da interferência da máquina de ressonância magnética. Então, conteúdo bem importante também. Então, sugiro que se inscreva no canal e ative o sino para receber a notificação e ser avisado quando esse próximo vídeo for publicado.